presidente da Fundação Darcy Ribeiro e sobrinho do nosso estimado Darcy Ribeiro. Boa tarde, Paulo. Beleza? Boa tarde. Bem? Tudo bem. Eu queria que você falasse um pouco desse sonho do Darcy sobre o programa de escola de tempo integral, o que isso representa para a juventude, para o povo brasileiro. Darcy acreditava que a educação era a forma mais concreta, viável, de você fazer a distribuição de renda e de criar uma sociedade justa, democrática, solidária. Todos os países evoluídos no mundo tiveram investimento maciço em educação. E ele até repetia, eu não inventei o CIEP, isso nada, qualquer país do mundo que você visitar, que seja o Japão, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Austrália, qualquer país, só existe um tipo de escola que deu certo no mundo inteiro, que é a escola de tempo integral. Que o aluno chega e passa o dia inteiro, com orientação com bons professores, com a infraestrutura mínima necessária para a escola funcionar assim, com a exigência de refeitório, para que ele possa ter 1, 2, 3 refeições, se for necessária, por dia, suprindo, inclusive, das camadas populares de baixa renda, o que não tem em casa, uma alimentação decente, uma assistência médica, né? Um local de lazer, toda escola com uma biblioteca decente que estimule a cultura e os alunos a pesquisa. Então, tudo isso. Essa escola existe no mundo inteiro. No Brasil, até hoje, não foi implantado. E Darcy ficava extremamente revoltado. Como é que um país consegue explorar petróleo a 7.000 metros de profundidade, criar uma empresa como a Embrapa, que é referência mundial do agronegócio, e não fazer a escola funcionar? Ele acreditava que a grande maioria dos políticos brasileiros e da classe dominante que era um projeto de não fazer investimento na educação. Porque a classe dominante brasileira sabe que um povo educado, um povo culto, vai brigar pelos seus direitos e vai ter que repartir o bolo para a maioria da população. E essa concentração absurda de renda que existe no nosso país só vai ser superada na hora que esse povo tiver uma educação que propicie uma consciência crítica e que eles não aceitem essas barbaridades e essa concentração de renda absurda que existe no nosso país. A forma que ele achou mais efetiva para que isso se desse rapidamente era a escola de qualidade em tempo integral. Ele, inclusive, ressaltava que escola, para casa, dever de casa, tarefa, o nome que você dê, é invenção de brasileiro. Porque como a escola é ineficiente, você tem que transferir, e só funcionava, na verdade, 3 horas por dia, se você tirar intervalo e recreio, etc., que a responsabilidade para os pais e para casa. Então, inventa o dever de casa, a tarefa, para que os pais acompanhem mais 2, 3 outras horas para compensar o que a escola não dá. E no Brasil isso é uma sacanagem tremenda, porque imagina a população onde que grande maioria, ainda hoje nós temos 13% da população analfabeta. A molecagem, a irresponsabilidade política no Brasil é tamanha que 13% da população, quer dizer, mais de 20 milhões de pessoas estão absolutamente analfabetas. E os analfabetos formais? Que mal sabe desenhar o nome, mas é incapaz de escrever um bilhete ou interpretar um texto. Então, como é que você vai transferir uma responsabilidade que é do poder público para a família que não tem nem infraestrutura, que não tem uma casa decente, que não tem iluminação razoável para que possa aprender, que não tem um computador, que não tem acesso a livros, ou uma mãe ou um pai habilitado que não receberam educação para dar para um filho? Então, essa irresponsabilidade é o que acontece até hoje no sistema educacional brasileiro. Darcy, então, criou o CIEP, o Centro Integrado de Educação Pública, para que respondesse isso e que, ao mesmo tempo, garantisse não só a educação de qualidade, mas a assistência de saúde e odontológica. Todo o CIEP tinha um consultório odontológico e tinha um posto de saúde funcionando.
E funcionava sábado e domingo, abria para toda a população, para lazer, inclusive para fazer batizado de pessoas, as festas da comunidade se realizavam ali dentro, porque a escola era o coração, a instituição mais importante dentro da comunidade, principalmente uma comunidade carente. O que é escola? Quando a gente fala de escola, educação integral é qualidade para o aluno, você dá todas as condições para ele desenvolver, mas envolva necessariamente mais dois fatores. Os pais, a família toda, na educação do filho, participando, ajudando a escola, fiscalizando, sendo estimulados também a desenvolver toda uma série de fatores pedagógicos que favoreçam o desenvolvimento da criança e a comunidade. Educação integral é aluno, é participação da família e da comunidade. A escola tem que estar aberta para toda a comunidade participar e ali poder se expressar, se organizar da vida comum de todos. Tá, o ex-prefeito de Duque de Caxias, o Zito, ele esteve conversando com vocês no último mandato sobre a implantação desse modelo para o município de Duque de Caxias, né? As escolas de tempo integral, que sempre foi um sonho do Zito, até porque ele também é oriundo, né, das camadas mais populares da população. E hoje a gente vê que esse projeto está sendo abandonado. Queria que você falasse um pouco da importância de um município como Duque de Caxias implantar um projeto grandioso como esse, né, o sonho de Darcy Ribeiro, e como você já falou, dos grandes pensadores, dos grandes educadores, né, que pensa que através da educação a juventude tem um futuro, qualquer país, né, qualquer sociedade, né, garante seu crescimento. Queria que falasse um pouco do Zito, dessa relação com vocês aqui na Fundação. Na administração do Zito, nós fomos procurados aqui pela Secretaria de Educação para desenvolver uma série de propostas de educação integral. Infelizmente, já tinha se passado mais da metade do mandato dele e estava em grande dificuldade financeira também. E nós, mesmo assim, nós desenvolvemos uma série de ações para que fosse implantado. Ele até chegou, infelizmente hoje nós estamos vendo aqui pela grande imprensa, construir vários prédios onde ia funcionar essa educação, infelizmente abandonado pela atual administração. É triste, mas a política tacanha, o político conservador, reacionário, querer abandonar um projeto importante que foi iniciado por essa administração. Infelizmente, isso ainda acontece no Brasil e no estado ainda, como Rio de Janeiro, no município, que é o terceiro ou quarto município de maior população do estado, onde está concentrado refinarias, polo petroquímico, tenha essa mentalidade ainda na classe política. Infelizmente, foi apenas iniciado e nós não pudemos concluir porque ele perdeu a eleição e não teve continuidade. Mas ficamos muito felizes e, inclusive, surpresos, confesso, com a visita da sua filha, Andréa Zito, à Fundação Darcy Ribeiro, inclusive pedindo novos projetos para que a Fundação desenvolvesse. A preocupação dela era de atender fundamentalmente na área de educação a juventude de Caxias. E aí nós apresentamos dois projetos que estão em andamento hoje na Fundação Darcy Ribeiro, que é Educação em Rede, que é a utilização da informática e do audiovisual na formação dos jovens, e que eles não só que possa ser um processo educativo, mas de iniciar também uma possibilidade de geração de trabalho e renda para esses jovens, que esses jovens possam ganhar seu sustento prestando serviço, ao mesmo tempo que também presta serviço a toda a comunidade. Então, era a localização no território, a organização desse território, eles descreverão quem que habita ali, quais os potenciais ali, a partir disso
organizar uma rede de prestação de serviço. Ao mesmo tempo que ele está aprendendo a fazer seu blog, a montar seu site, ele estaria prestando um relevante serviço à comunidade. Apresentamos esse projeto a ela, que está tentando implantar isso na Baixada Fluminense. Paulo Ribeiro, nós sabemos que o professor Darcy Ribeiro tinha um sonho que era disseminar, ao mesmo tempo disseminar a cultura do Brasil. Na época que ele pensou isso, era que todos os brasileiros pudessem ter acesso à informação que seria a Biblioteca Básica Brasileira, né? E eu sei que a deputada Andréa Zito, ela está dentro desse projeto junto com a Fundação. Eu queria que você falasse um pouco do que é a Biblioteca Básica Brasileira e o que representa dentro do projeto da deputada de ceder, né, de oferecer as bibliotecas públicas e as bibliotecas nas escolas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quando o professor Darcy participou junto com 200 intelectuais, entre eles Oscar Niemeyer, Anísio Teixeira, Lelé, Burle Marx, Vitor Nunes Leal e tantos outros, da criação da Universidade de Brasília, eles sentiram a necessidade de oferecer à população, principalmente à juventude, uma série de livros que ele deu o nome de Biblioteca Básica Brasileira, para que a população pudesse entender como é que se deu a formação do país. Então, ele fez uma seleção de 100 livros fundamentais para você entender o país em profundidade. Logo depois, ele como primeiro reitor, ele ficou menos de um ano e foi para o Ministério da Educação, chamado por Jango, e em 63 ele lançou a Biblioteca Básica Brasileira, a BBB, e a ideia dele era que em 10 anos se publicasse os 100 livros fundamentais para você conhecer o país. Em 63 foi lançado o primeiro, os 10 livros. Infelizmente, com um golpe militar, com a ditadura, esse projeto foi interrompido e nunca mais foi realizado. Em 2012, na comemoração dos 50 anos da Universidade de Brasília, nós retomamos esse projeto com apoio da Biblioteca Nacional e da Universidade de Brasília e ampliamos essa seleção, porque só ia até 62, mais 50 livros. Então a biblioteca passou a ter 150 livros e a ideia era a publicação de 50 livros por ano. O primeiro ano, que agora, e nós estamos trabalhando, nós estamos publicando os 50 primeiros livros. E nesse momento foi fundamental o apoio da deputada Andréa Zito, que colocou uma emenda que possibilita aumentar a tiragem para a distribuição gratuita para todas as escolas de ensino médio do Estado do Rio de Janeiro, como as bibliotecas públicas, as bibliotecas universitárias. Essa seleção é uma seleção onde estão praticamente todos os clássicos, vai desde poesia, de romance, Jorge Amado, Cecília Meirelles, a formação econômica, com Manuel Bonfim, com Celso Furtado, Darcy, Sérgio Buarque, são os clássicos de várias áreas, que fundamentalmente mostra um retrato do país, dos seus problemas, mas das suas potencialidades, para que a população tenha motivo de orgulho, mas principalmente de identidade da sua terra, que possa refletir e entender essa incrível potencialidade que nós temos e que precisamos desenvolver para aqui se construir a mais bela nação de todo esse mundo, uma civilização mestiça, bela, solidária e justa. Obrigado, Paulo Ribeiro, desejamos sorte aí para o trabalho.